Está tudo errado nesse país. E senadores de diferentes partidos cobraram ontem uma reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Está tudo errado nesse país. E senadores de diferentes partidos cobraram ontem uma reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois das declarações de ministros do STF contra o senador Alessandro Vieira, autor do relatório final da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Em resposta, Alcolumbre afirmou que a advocacia do Senado está à disposição dos congressistas para adotar medidas jurídicas em defesa das prerrogativas da Casa. Ainda de acordo com Alcolumbre, o órgão poderá atuar para garantir a legitimidade do voto popular e a atuação dos senadores no exercício do mandato. Vamos ouvir um trecho. O que eu fiz foi apenas uma apreciação livre, corajosa, de fatos notórios. Ou alguém acha normal carona em jatinho para ministro supremo? Ou alguém acha normal o recebimento milionário por parentes de ministro supremo? Atuação em processos onde não existe legitimidade para tal. Não é normal. Mas, repito, respeitar a democracia é respeitar voto. No voto, o colegiado entendeu por não aprovar o indiciamento, por não aprovar o relatório. E eu respeito. Mas os fatos, esses não mudam por conta do voto, os fatos permanecem. E o fato do dia é que Vossa Excelência tem, sob seu comando no Senado da República, um senador ameaçado formalmente por 2 ministros da Suprema Corte de cassação, de processo criminal e inelegibilidade, por conta de um voto. Eu quero deixar absolutamente a advocacia do Senado Federal à disposição de Vossas Excelências, na condição de presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo brasileiro, para auxiliar em tudo que Vossas Excelências acharem necessário, inclusive ingressar conjuntamente com as questões jurídicas que Vossas Excelências manifestaram no plenário do Senado Federal para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Antes de passar aqui, eu já vou fazer uma sugestão para o senador Alessandro Vieira. Senador Alessandro Vieira, o senhor foi caluniado pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro José Antônio Dias Toffoli. O senhor foi caluniado, eles imputam a Vossa Excelência um crime. Aliás, o Gilmar chega a cometer denunciação caluniosa de Vossa Excelência à PGR. Como é a PGR, que tem a iniciativa penal para denúncias no âmbito de ações penais de pessoas com foro privilegiado por prerrogativa de função, nos casos de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, sendo a calúnia a imputação de fatos criminais tipificados como crimes sabidamente falsos por quem faz a imputação, Vossa Excelência pode entrar com uma ação penal privada direto no STF. Direto no STF. Então, Vossa Excelência aproveita que a advocacia do Senado foi posta à disposição de Vossa Excelência e já encomenda uma ação penal de calúnia e injúria, porque Vossa Excelência também ficou abalado emocionalmente, porque não é fácil, não é, receber uma ameaça de uma pessoa tão poderosa quanto o Gilmar. O Toffoli já não é injúria, porque é um bosta, então se um bosta lhe injuriar, Vossa Excelência também é um bosta. Mas calúnia o Toffoli ele cometeu. Agora, o Gilmar é calúnia e injúria, tá? Então entra com essa ação penal privada. Quem vai julgar é o STF. Mas aí a gente vai ver quem é quem. Uhum. Porque falta esse tipo de ação. E falta no Senado, e falta para as pessoas que são vítimas do STF, hombridade.
Ninguém tem coragem de mexer com o STF. Todo mundo fica, não vai dar certo, e não faz nada. Por exemplo, eu repito aqui, por que é que até o exato momento não existe uma ação de revisão criminal na condenação do Bolsonaro? Nos mesmos termos da revisão criminal que anulou as condenações do Lula, porque existe uma identidade absoluta do conjunto fático-jurídico. Mas os advogados não querem porque a família não quer. E muito me espanta ter ouvido isso. A família não quer? Não vai dar certo. Desistiu antes de tentar? É óbvio que não vai dar nunca. Então vamos parar de discurso e ter mais ação. Até porque a ONG Transparência Internacional, que atua no combate à corrupção, tem adotado uma postura crítica contra condutas abusivas de ministros do STF. A ONG considera que Gilmar Mendes fez discurso de ódio contra o senador Alessandro Vieira. No X, a ONG escreveu o seguinte, aspas, o discurso de ódio do ministro Gilmar Mendes expõe a deterioração alarmante dos padrões de decoro e responsabilidade que deveriam reger a atuação da mais alta corte do país. Quando um juiz utiliza sua posição para atacar a honra de um indivíduo ausente, privado de defesa, constitui uma cena estranha à tradição democrática e familiar à triste memória dos regimes ditatoriais. Nessas experiências, o poder falava sozinho e a autoridade se convertia em instrumento de intimidação. Ainda mais grave é a naturalização reiterada desse comportamento, tolerada por seus pares e pelo Senado Federal, que deveriam exercer controle e correção. A omissão institucional diante de condutas incompatíveis com a dignidade de tão alto cargo transforma exceções em regra e corrói perigosamente a legitimidade da corte perante a sociedade. É a democracia constitucional que se enfraquece quando seus guardiões simbólicos do direito abandonam os freios éticos que justificam o poder que exercem. Holliday, tomou, papo? Ele é pesado, hein? Pesado. Mas a transparência internacional é inconstitucional. Era isso. Mas eu fiquei realmente chocado quando eu ouvi aquelas palavras do Gilmar Mendes, principalmente quando ele solta aquela frase, eu adoro ser desafiado. Soou um tom assim muito, eu não consigo encontrar outro termo, mas soou como um tom de máfia, sabe? Um tom indevido para aquele tribunal. E mesmo com essa postura do Davi Alcolumbre, ainda é absolutamente insuficiente o que o Senado está fazendo. Quer dizer, o senador Alessandro Vieira cobrou uma posição da presidência do Senado, no mesmo dia o senador Cleitinho também cobrou, e na hora de responder ao senador Cleitinho, o Davi Alcolumbre chama, né? Senador, e aí o Cleitinho grita de longe, vai impeachment ministro do Supremo? E aí o Davi Alcolumbre diz, ainda não, hahaha, sabe, dando risada. Quer dizer, não é uma situação para se dar risada. O que a gente está vivendo é extremamente grave. Esses ministros estão abusando, eles sim estão abusando dos seus poderes de forma absolutamente descarada, na frente das câmeras, sabe, dando ordens absolutamente inconstitucionais, que eles deveriam ter vergonha de fazer em privado, estão fazendo em público. Dando pitaco até mesmo na Globo. Ah lá, apoiaram o Sérgio Moro, agora estão aqui nos atacando, como se a imprensa tivesse o dever de proteger os ministros do Supremo, custe o que custar, mesmo diante das caronas de jatinho e dos contratos milionários. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é uma grande patifaria, e na presidência do Senado temos um sujeito acovardado. Oferecer a advocacia do Senado para defender os senadores é o mínimo do mínimo do mínimo. O Senado deveria estar agindo ativamente para retirar estes ministros da cadeira. Ô Caivano, esse Senado não vale nada e ninguém vale nada ali. Não. Ninguém. Nenhum deles. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém. Ninguém é ninguém, é isso mesmo. No ano passado, vagou
a cadeira do Senado no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Eu pleiteei esta cadeira. Mas sabe com quem fecharam questão? Com a chefe de gabinete do Toffoli. Inclusive a oposição, a nossa direita trans, que se sente de direita, mas não consegue não ser. Mas não consegue ser, né? Ela se entende como direita, mas não é. É direita trans. Todos foram a favor da chefe de gabinete do Toffoli. E agora vem cantar de galo. Cucurucu, vamos impeachment o Toffoli. Ah, vamos se catar. E depois eu fiz uma coisa. Já há tempos, depois dessa empreitada, eu fiz uma promessa para mim, que é uma coisa que eu falo para todo mundo aqui. Eu não sou candidato a nada, é uma coisa que eu já falo há mais de ano, não quero ser, porque não paga minhas contas. Do meu coração, o salário de senador não paga minhas contas. Eu tenho que roubar para pagar minhas contas. Não paga. Muito honestamente, desculpa, mas é honesto. Mas como todo mundo fica falando aqui, aí eu fico dando a mesma resposta para todo mundo, não é assim que o apito toca. Não tem democracia no Brasil. Quem escolhe a democracia é o cacique dono do partido ou o afilhado do político estrela. Exato. Bom, só para provar para vocês, eu fiz uma simulação no começo do ano. E repito, não queria sair, não vou sair, não tenho o mínimo desejo de ir para Brasília. Eu, fazendo como é que posso falar? Fazendo o pazzo, como dizem os italianos, eu cogitei, com a maioria dos presidentes de partido de oposição, sair candidato ao Senado. Todas as respostas foram: esquece isso. Então, quando eu imprimo aqui o meu asco por todo esse jogo de cena, é muito real. É muito real porque eu não vejo nenhum partido que quer mudar, que mente para o povo que quer mudar o Brasil, fazendo algo que realmente vá fazer a diferença para o Brasil. Não vejo. Não vejo. Tem razão, Papinato. E eu vejo as pessoas nesse chat, eu vejo as pessoas nos comentários, eu vejo as pessoas em rede social falando uma coisa, porque me preocupa ver que o povo tem uma ideia da democracia brasileira que não existe. Não existe, não existe. O povo quer determinada coisa que lhe é impossível. Que coisa é essa que o povo quer? Votar em alguém que ela acredite. Isso não é dado a você, povo. Isso é dado ao cacique, ao dono do partido. Exatamente. Ao dono do partido. E só para não falar que eu falo disso de birra, não é birra não. Se um dia me encherem muito o saco, eu mostro o meu rendimento mensal para ver que não dá para eu ser senador. É impossível. Mas eu fiz isso com interesse jornalístico, para poder falar para vocês que ninguém presta. E quando eu falo ninguém, é ninguém. E eu temo muito e lamento muito pela campanha do Flávio. Em primeiro lugar, porque eu não entendo ainda a razão pela qual não se tentou uma ação de revisão criminal com pedido de liminar para que pelo menos o Jair Bolsonaro possa se expressar durante a campanha. Porque o Lula pôde se expressar à vontade quando ele estava no cárcere e o Haddad era o candidato. Mesmo assim, o Haddad não ganhou. E outra porque quem é de bastidor assiste essa degladiação da família Bolsonaro entre si e entre líderes da direita. Ou seja, ninguém tem bosta nenhuma ainda. E eles estão brigando pelo espólio da bosta nenhuma que ninguém tem.
Como é que se vai mudar o Brasil assim, Cláudio? Não vai mudar. Eu sempre repito aqui, você é testemunha, para que tudo mude, tudo tem que permanecer como está, né? Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El Gattopardo. A gente herdou muito da política, da forma, do sistema político italiano, infelizmente. Isso está arraigado no brasileiro. E quem decide, né? Quem paga a banda decide a música, não é assim? Exato. Os donos de partido são quem paga a banda. As capitanias hereditárias modernas se transformaram nos partidos políticos. São eles que decidem. É uma elite política, junto com uma elite financeira, que, para se perpetuar no poder, dá a impressão para a sociedade de que é possível mudar alguma coisa, quando, na verdade, não é possível mudar grandes coisas. É claro que você não está totalmente... não é um estamento essa nossa sociedade. É possível, tem um grupo de pessoas que eu acredito muito engajado em ajudar a mudar. Você é um, nós aqui somos, existem outras pessoas, mas a dificuldade é imensa. Então precisa que a gente consiga eleger efetivamente, mesmo com as regras do sistema, alguém que minimamente abra algum tipo de oportunidade para que as reformas aconteçam, Pavinato. E aí que reformas são essas? A reforma do judiciário, a reforma administrativa, a reforma previdenciária que vai ter que acontecer de novo para acabar com esse sistema Ponzi. Enfim, uma reforma estrutural para o Brasil ser não mais o país do amanhã, mas se tornar o país do presente. A gente ainda tem que acreditar. Ó, José Rodrigues T5H diz o seguinte: e aí, Pavivi, tô ligado em vocês, hein? Falarem mal do meu senador astronauta? Hã? Eu votei nele. Bem, quando foi para reconduzir o Gonê na PGR, ele marcou presença no Senado e na hora da votação ele estava no banheiro. Quer, vota nele de novo. Assim ele leva as questões importantes do país para a privada. Porque não tem nada mais importante para o Brasil do que conduzir ou não conduzir alguém para a PGR. Eu não vejo. A coisa que eu vejo de mais importância é a questão do ministro do Supremo. E eu não ouvi ainda do senador Pontes. Ele tá contra o Messias, você já ouviu? Não. Não. Você ouviu? Não. Ele assinou aquela manifestação dos senadores do PL? Não, eu não vi. Não vi.